Bom dia a todos. Então, iniciando aqui a gravação do grupo de estudos. Então, a gente vai começar esse livro, então, do Alan Buchanan, que vou voltar aqui, seria literalmente nosso destino moral, né? Então, eu diria assim, antes de começar qualquer coisa, é um livro bastante atual para o momento que a gente vive, eu acho, assim. Acho principalmente Brasil, os Estados Unidos, eu acho em particular, né? Que estão, não que sejam os únicos países, a gente tem isso no mundo inteiro, talvez, ou boa parte dos países do mundo, isso que vai falar nesse livro, que é esse tribalismo, né? Principalmente na política, né? Então, o livro vai trazer essa questão de como é que a gente entende esse tribalismo, como é que a gente lida com ele, como é que a gente interpreta ele. Eu acho que o texto ele vai esclarecer muita coisa sobre isso, né? Deixa eu tentar achar aqui, pessoal, nosso grupo, para poder postar aqui o que eu estou dizendo. Então, deixa eu abrir aqui. Enquanto que tu procura, deixa eu dizer que eu fiquei incomodada com o uso da palavra tribalismo. Por que eu fiquei incomodada? Tem a ver com o fato de eu estar fazendo leituras decoloniais, né? E aí as críticas do pessoal do decolonialismo vão no sentido de dizer que as interpretações que são feitas da cultura deles, né, das inúmeras culturas que não são a ocidental europeia ou dos Estados Unidos, acabam sendo classificadas como culturas mais brutais, mais etc. e tal. E aí, né, ou mais animalescas, ou menos civilizadas, isso tudo, né? Aí eu fiquei, assim, incomodada dele usar a palavra tribo, no tribalismo, e colar na palavra tribo e tribalismo uma definição assim tão negativa. Eu confesso que eu acho que poderia ter sido pensado uma outra coisa, uma outra palavra, e até que ponto que nós estamos vendo, né? Nas eleições passadas, eu comentava que parecia que era que eu também não sei se é correto, mas a minha cidade, quando é época de eleição, eu já tinha essa impressão, há muitos anos eu brincava dizendo que é que nem jogo de Fla-Flu, ou coisa assim, a cidade se divide, e antes do bolsonarismo, o bolsonarismo trouxe elementos mais ruins, assim, mas apesar de eles serem muito acirrados na disputa, a cidade realmente se dividia e não era uma conscientização política, era uma espécie de atividade cultural, uma espécie de jogo que entrava em cena, que mobilizava todo mundo. Como é uma cidade pequena, que não tem realmente eventos culturais, no máximo eles têm um joguinho de futebol aqui e ali, não existe teatro, não existe cinema, então a igreja e o jogo de futebol acaba sendo, e às vezes uma festa aqui e ali, claro, agora eles vão aos bares, essas coisas, né? Mas não tem tantas atividades. E quando chega as eleições, realmente ativa a minha cidade. E as pessoas são, né, a minha própria família é dividida entre dois grupos há muito tempo, assim. E daí o que perde é zoado pelo outro, mas logo fica tudo bem, e na eleição seguinte eles tentam recuperar a perda do jogo anterior, ou, né, jogo não, da eleição anterior. Então, eles aparece assim, são provocações, são atritos, choram, é um negócio muito emocional, assim, mas passa, né? Me parece tipo realmente um jogo entre eles, como se fosse um fla-flu que eu vejo na torcedores de TV. E agora com o bolsonarismo veio mais coisas, né? Se tornou assim, fechou o diálogo, algumas pessoas aí não querem mais se falar, umas coisas assim. Mas eu não sei se eu posso chamar isso de tribalismo, e a minha preocupação é se não tem aqui um preconceito para com uma falta de compreensão, na verdade, do que é a estrutura de uma tribo. Eu entendo que ele está querendo falar de uma coisa muito ancestral,
que ele está querendo falar, né, está descrevendo um ambiente inóspito também, de alguma maneira. Eu penso no Hobbes, né? Quando eu penso no modelo hobbesiano e no modelo russoniano de estado de natureza, inclusive, né? O Hobbes é o cara que está numa situação muito complicada para imaginar a natureza humana. E o Rousseau, ele já está 100 anos depois, ele já está numa outra realidade, ele já imagina outras coisas para a natureza humana, né? Então, eu tenho dúvidas, mas eu compreendo, assim, que ele está usando, tá querendo falar de uma coisa, né, de uma situação, de um desenvolvimento, e ele queria falar de uma situação pré-histórica ou algo assim. Mas eu fiquei incomodada com o uso da palavra tribalismo, com receio de que essa palavra, né, deu para entender, né, por causa dessas leituras decoloniais, o pessoal do decolonialismo diz: "Escuta, é má interpretação do que é uma tribo, é má interpretação do que é um povo indígena, e a gente não é nem só isso e nem é direito isso que o ocidental está vendo". Aí eu estava lendo essas coisas, quando eu comecei a ler o capítulo e vi a palavra tribalismo e a maneira que ela foi descrita, eu fiquei incomodada. Então, Bom, só assim, Josi, eu acho, bom, eu acho que sempre há uma, sei lá, uma perspectiva a se considerar, vamos dizer assim. Assim, eu entendo, assim, claro que assim, eu também acho que um pouco que eu não sei em que medida, por exemplo, daí um pouco a questão dos idiomas, né? Não sei em que medida o inglês tem essas mesmas conotações que tem no português, né? Assim, talvez eu tentando pensar assim, não sei se defender, mas tentando assim, colocar um pouco a questão. Porque assim, essa questão da tribo, assim, eu acho que pelo menos da maneira que me coloca, pelo menos, até por isso acho que o prefácio é importante, né? Não estava antes na lista, porque eu acho que ele vai tentar explicar o que ele entende por tribalismo. Eu acho que porque assim, eu acho que em filosofia também tem isso, assim, eu acho que de fato eu acho que ele não, assim, pelo menos não é a intenção, é a minha impressão, claro. Uhum. não é a intenção dele Não, não, fazer também uma acho. crítica às tribos, aos grupos Não, com certeza não. assim, tradicionais, vamos dizer Uhum. assim, porque eu acho que ele está, assim, porque na verdade às vezes ele usa paroquialismo, por exemplo, Uhum. às vezes ele usa parcialismo, uma certa parcialidade. É que assim, eu acho que qualquer termo vai ter, assim, talvez parcialidade fosse o termo mais adequado, mas o problema é que parcialidade eu acho que é um termo que captura pouco. Assim, Uhum. estou tentando, assim, tentando explicar o que me parece foi o motivo dele ter recorrido ao termo tribalismo, porque é um tipo de parcialidade, mas é uma parcialidade específica ao grupo. E acho que é por isso, assim, daí, se você pensar, eu acho que tem um pouco dessa história ancestral, sei como você coloca, mas eu não sei se é necessariamente neutro. Eu acho que ele está tentando trazer algo que é uma coisa mais descritiva do que exatamente avaliativa positiva. Eu também não diria que, assim, porque assim, a posição dele aqui, na verdade, ela é muito semelhante com a posição do outro livro que a gente já estudou. Então, na Uhum. verdade, se você prestar atenção, eu li hoje, antes aqui de manhã também, aquela parte dos agradecimentos. Então, assim, na parte do livro dos agradecimentos, ele vai falar que esse livro é um tipo de continuação daquele livro que a gente leu. Então, na verdade, a gente nem sabia isso, né? Mas acabou que esse livro é um tipo de sequência daquele livro que a gente acabou de ler. Então, na verdade, a gente está indo num tipo de formação posterior daquilo que a gente já estava estudando, até sem saber, né? A gente simplesmente escolheu um livro do mesmo autor, né? Mas que é um livro que está tentando caminhar. E daí, eu acho, para entender o que ele está colocando, a gente tem que entender que ele não está necessariamente valorizando positiva ou negativamente, eu acho, essa questão da tribo, porque eu acho que a posição dele implicaria mais ou menos o seguinte, que existe, a moralidade, ela se desenvolve num contexto favorável. Então, seja, talvez a posição dele seria, olha, num certo contexto histórico, em que a humanidade se desenvolveu e desenvolveu a sua moralidade, o tribalismo era o que dava para ser. Na verdade, a hipótese do livro é
assim, eu acho que o que ele quer dizer é que a moralidade não precisa ser tribalista. Assim, eu acho que qual é a tese central do livro? O tribalismo, ele existe enquanto visão moral, ou paroquialismo, ou parcialismo, existe com a visão moral, mas ele não precisa ser assim. E ele usa o termo tribalismo para se referir a essa visão, que também eu diria, e daí você tem razão, acho que a tua crítica é interessante nisso, mas eu acho que a tua crítica vai na direção do que ele quer fazer, que é tornar complexo simples. Não, a minha crítica é ao termo que ele usou, por causa das consequências do uso desse termo, vou tentar dizer outra palavra, vou usar uma palavra que não existe, vou inventar uma palavra, mas que pode causar o estranhamento colocada dentro de um contexto que já é mais adequado, mais conhecido entre nós. Por exemplo, se ele chamasse essa polarização política de negrismo, causaria uma estranheza para nós, porque a gente diria, opa, você está fazendo uso de uma palavra que, na verdade, joga para cima de um grupo um aspecto, sei lá, você usa essa palavra, ela tem, na nossa linguagem, nós temos já uma ideia, uma visão disso, e a minha bronca é com o uso do termo tribalismo, porque nós, na linguagem, nós fazemos referência a outros grupos humanos, como tribais, e a gente tem uma relação com esses outros grupos que a gente chama de tribais, como se eles também fossem incivilizados, etc. Não estou dizendo que ele está dizendo isso. Minha bronca é o uso da palavra tribal para continuar produzindo, sei lá, nós não sabemos muito bem como é que é ser uma tribo, e o uso da palavra tribo, acho que pode perpetuar uma imagem de algo que a gente, no fundo, nem sabe muito bem o que é, e que a gente sempre teve uma relação colonizadora com esses outros grupos que a gente chama de tribais. Então, eu fiquei pensando, será que não teria dado para, talvez não, né, inventar uma palavra nova, como tu acabaste de falar da parcialidade, né, uma palavra que não jogasse para cima das tribos existentes no mundo, nesse momento, né, alguma semelhança com o que ele vai usar aqui para falar do que ele quer falar, né, que é essa polarização política, ou, sei lá, no campo da moralidade, esse problema já é um pressuposto aqui de que o tribalismo, que não tem uma relação com as outras tribos, que existe uma concorrência, alguma coisa entre tribos. Eu estou lembrando do conceito da Oyoronke Oyumi, que quando ela faz uma crítica para nós feministas, está muito forte o barulho do cortador de grama aqui no meu redor, para vocês? Ai, que bom. Acho que está filtrando a máquina. Não, eu não estou ouvindo nada. Ai, que ótimo. Então, o computador está filtrando. É que essa semana eu li um outro texto da Oyoronke, onde ela diz o seguinte, que eu já tinha ouvido isso muito, ela dizendo, não é possível pensar o conceito de gênero para vários grupos humanos. E ela cita, então, os grupos africanos, e aí ela faz uma descrição do que é uma família africana, dizendo que nós pensamos de acordo com a família nuclear. E ela diz justamente o problema nosso problema, nós feministas e ocidentais, é essa ideia de família nuclear que domina a nossa visão das coisas, e isso nos impede de compreender que não existe estrutura de gênero nas famílias africanas, mesmo que existem papéis sexuais, né, para homens e para mulheres. Então, o texto dela foi muito interessante para nos fazer compreender de que a gente não entendia era nada sobre as famílias africanas, e às vezes chegava e dizia, olha, aqui tem uma estrutura de gênero. E elas começam a reagir e dizer, vocês não estão sabendo de nada sobre nós. E aí eu me perguntei agora do conceito de tribalismo também, né? Se a ideia de tribalismo, que a palavra tribalismo agrupa para nós, se nós sabemos o que a gente está falando quando a gente usa a palavra tribalismo. Então era só isso. Quando eu vi a palavra tribalismo, eu pensei, vamos usar uma palavra que faz referência na linguagem
a povos antigos, mas também a povos que coexistem conosco nesse momento, como se e tem uma visão aqui embutida de que esses grupos se comportam em relação a outros grupos dessa maneira que está sendo descrita como tribalista, né. E pode ser que a gente não está sabendo nada direito sobre eles, mas estamos entre nós passando adiante ideias em torno da palavra tribalismo, que é a mesma palavra que a gente vai usar para falar deles. Então por isso, putz, teria sido bom se fosse outra palavra, mas isso é crítica decolonial, na verdade, né. Eu acho que não tem como o Buchanan estar antenado nisso. É uma coisa muito que está aumentando na América do Sul, assim, no sul do mundo, né. Então não tem como, eu acho que realmente o Buchanan não teria como, só eu não usaria tribalismo, eu procuraria uma outra palavra para falar do que o Buchanan está querendo dizer aqui, né. Eu fico com o conteúdo dele, só acho que eu procuraria, né, se for para eu falar do que o Buchanan está falando aqui, acho que eu farei um esforço talvez para ver se eu encontro uma outra palavra que capte o que ele quer dizer, sem que eu precise usar essa. Foi esse o meu problema. Bom, assim, assim, como eu disse, eu tendo a concordar com esse ponto, assim, acho que esse ponto, assim, só que talvez, assim, se vamos pensar, quando ele usa paroquialismo, vem uma pessoa de uma crença religiosa vai levantar talvez o mesmo problema, entendeu? Acho que qualquer palavra que você, assim, eu acho que a escolha, ela está relacionada com uma visão geral que a gente tem de tribo, ou pelo menos, assim, que de fato é uma visão limitada. Eu acho que o livro também vem para isso, assim, eu acho que o livro, assim, também vamos ver o que ele fala depois, assim, em algum momento se ele faz alguma ressalva quanto a isso, né? Bom, vamos tentar entender primeiro o que ele diz aqui, vamos ver o que acontece. Bom, eu mais ou menos fiz esse fichamento anotando, a gente vai comentando geralmente, assim, a gente vai poder correr também alguns momentos, mas assim, no primeiro parágrafo ali do prefácio, ele vai tentar definir, né, o que é um tribalista, ou o que ele chama de tribalista, pelo menos, tribalismo, e tem a ver com essa, com essa polarização, vamos dizer assim, extrema na política. Assim. Está pensando aqui, nesse caso, assim, eu vejo uma vantagem, não sei se, claro, com todas essas questões que você trouxe, Ilse, mas eu vejo uma vantagem em tentar colocar essa questão em termos de, não digo uma tribo, mas de grupos, para discutir a política, para as pessoas tentar olhar para o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, talvez, em outros países nesse momento, que é essa polarização extrema, assim, que você tem grupos extremos. Claro que esses grupos extremos não são restritos à política, como ele mesmo vai dizer, e que às vezes a coisa ganha, como ele vai falar, quase que uma guerra de culturas, né? Parece que são visões culturais diferentes e coisas do tipo. Assim, e uma coisa que ele traz que é interessante, parece que a gente não consegue ter tribalismo do meio termo, assim, mesmo quando você tenta, por exemplo, sei lá, essa pessoa, vamos pensar vamos pensar no Brasil, você tem muito claramente pessoas de um lado, muito claramente pessoas de outro, mas os do meio você não consegue, até algumas pessoas, assim, na verdade o do meio é que sofre preconceito dos dois lados, assim, em muitos momentos eu estava em locais, sei lá, públicos, eu tento não me manifestar muito sobre algumas questões, e eu me deparei numa oficina de automóveis, esperando meu carro ficar pronto, e sentou duas pessoas do grupo mais extremo de um lado, aí, vamos dizer assim, e eu tive que ficar escutando a conversa das pessoas, e como eu ficava quieto, alguém depois chegou e disse coisa, um dos dois disse coisa do tipo, o pior é aqueles que não se manifestam. Então, assim, você é atacado às vezes pelos dois lados se você tenta manter alguma neutralidade. Então tem um problema aí também. O do meio parece que não tem tribo, então ele não é protegido por ninguém. Ele apanha dos dois lados. Se você tentar ser neutro, parece. Porque isso é uma coisa que vai aparecer depois na caracterização que ele faz de tribalismo, essa ideia que tem o eles e tem o nós, não tem o neutro. Não existe essa figura, né? Então, ou seja, é preto e branco, essa é a ideia. Ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mal. Você não pode ser meio termo. É o nós ou eles, você tem que escolher.
E daí vira esse conflito de ódio, né? Acabei de pensar numa palavra melhor para tribalismo. Polarismo. É que assim, é um tipo de polarização, mas sei lá. Bom, do primeiro parágrafo era isso. Do segundo parágrafo, ele continua na discussão da definição, né? Ele vai começar, assim, talvez problematizar um pouco, né? Assim, a próprio termo, que é o que é estranho para quando a gente percebe esses grupos, é que essas pessoas nem sempre têm semelhanças. Então, assim, você não consegue entender como é que algumas pessoas estão no mesmo grupo, uma vez que são tão distintas, né? Então, é exatamente isso. Você consegue, dentro do que ele chama de tribo, aqui, de um tribalista, e você ter posições muito diferentes, pessoas muito diferentes, de estratos sociais muito diferentes, né? Outra característica também dessa visão ou você adota a nossa posição, ou você cai fora. É o que eu passei, né? Assim, essa situação que você passa às vezes. Ou você compra o pacote inteiro ou cai fora. Ninguém quer alguém que tenha questione as premissas do grupo, né? Daí também, assim, nós somos os bem informados, nós somos bem motivados, ou pelo menos assim eles pensam sobre si mesmos, né? E os outros não, né? Os outros são os mal informados, são os mal motivados, mesmo que a Terra seja plana, na visão deles. É mais ou menos assim. Os outros, os eles, né, são sempre confusos, então, seja, tudo, esse povo ali é tudo confuso. Esse povo ali é tudo mal, não se mete aquele povo é do mal. Assim, só que assim, eu acho que isso já existia, tá? Assim, na verdade, assim, se você pensar, como você falou, das cidades do interior de Santa Catarina, em particular, que eu também sou delas, assim, eu vou ser bem honesto, isso que a gente está vendo hoje, para mim, já tinha lá há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, assim, só que ninguém notava. A diferença é que talvez, sei lá, por isso que talvez tenha vindo para a filosofia, eu olhava para a sociedade e pensava, tá estranho esse negócio. Tem algo aí que não está batendo, assim. É que, assim, é uma coisa latente, não é uma coisa explícita. É uma coisa que você percebe nas relações entre as pessoas. Não é uma coisa que é tão evidente, assim, para quem está acostumado. Ele cita o exemplo assim, da outra coisa que tem nessas visões que ele está chamando de tribalistas aqui, é que, assim, quem é a favor de controle de arma, quem é a favor de controlar as armas é socialista. Então, assim, é o que a gente vive também, ou seja, assim, os próprios termos parece que perdem um pouco a referência. Por isso que acho que como eu vou colocar ali, acho que é um cenário muito propício a fake news, né? Porque você não tem mais nenhum uso muito preciso dos termos classificatórios das pessoas, né? Daí também ele fala que a questão da segunda emenda em relação às armas, e também sempre o conservador é bonzinho, né? Então, assim, nessa visão que tem, deixa eu ver onde é que está o que disser. Bom, do aborto aqui, por exemplo, assim, essa é outra questão. Se você é a favor do aborto, você está ferrado. Já é eles. Assim, você não pode ser a favor. Assim, tem algumas causas que você não pode ser a favor de jeito nenhum, você já está no grupo deles. E assim, e detalhes, se você, assim, você pode até pensar como eles em várias outras coisas. Mas se você, numa questão como essa da aborto, você discorda deles, o resto que você fala não vale mais nada. Então tem um pouco isso nessa filiação aí de grupos, né? Bom dia, Andressa, que chegou depois aí. A Andressa é aluna da graduação em filosofia e fez direito na UEL já. Depois, assim, no parágrafo terceiro, vai ter essa questão da lealdade, assim, não importa muito o conteúdo com o tribalista, então, ou seja, não importa o que você, às vezes, diz, pensa, assim, importa que você seja leal ao grupo. Então, ou seja, uma visão tribal, você tem que ser sempre fiel
ao grupo. Bom, vamos ver aqui. Porque assim, se você levantar qualquer dúvida em relação à tua lealdade, você é deles. Então, assim, eles vão perguntar, por acaso você é deles? Assim, para voltar ao ponto que a Ilse colocou, é aquela visão de filme norte-americano de tribo, né? Bem rasteira, né? Assim, que está em jogo aqui. Eu tenderia a concordar que é aquela visão bem rasteira daquelas tribos malvadas lá dos índios americanos. Né? Fala, Maria. Maria? Uma questão que eu não sei se ele vai tratar aí, seria no ponto da ciência ser ser relativizada nesses grupos, né? Vamos dizer, como a ciência ela não é considerada da Então, forma... o ponto que ele coloca ali, Maria, na anotação ali que eu fiz ali na questão das asserções de fato. Então, nessa visão que ele está chamando de tribalista, então as asserções de fatos ela tem um papel apenas instrumental, elas só são válidas quando elas são favoráveis à minha posição, ao meu grupo. Por isso que vai entrar, sei lá, teorias científicas duvidosas, vamos usar esse termo assim, em jogo, porque a ciência ela se torna um instrumento e não uma coisa que tenha plausibilidade independente, né? É o que eu coloco, não à toa que tem tanta fake news agora, né? Assim, daí o parágrafo 4, ele vai trazer essa questão da... É que não está mostrando tudo, tem que subir mais do que eu estou olhando aqui. Bom, o 4 vai dizer que o poder do tribalismo, dessa visão tribal, vem... Não está atualizando. Para você, está subindo? Está mexendo a apresentação? Não? Não está. O que parece fixo aqui. Eu vou parar e voltar. Talvez tenha que colocar no modo apresentação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que faz. Tá mexendo? Não. Tá, Mas tu colocaste à disposição para a gente no Drive, sim, né? talvez vocês possam abrir também aí, mas se eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver, só se é essa aqui que tá passando, não é essa aqui? Opa, agora deu. Que assim, eu tava mexendo na errada. Na aba errada. É isso. É que eu tô aberto, vou fechar essa outra para não dar confusão, mas vou fechar essa e vou ficar nessa. Bom, então é aqui que ele fala essa questão então das asserções científicas, né, Maria? É tudo instrumentalizado ali, então não tem... Mas assim, o que eu ia falar é a questão de onde é que vem o poder da psicologia humana. Porque o ser humano ele tem essa ideia de precisar pertencer a um grupo. A gente... Ilse, pode falar. Desculpa aí, eu vou pentelhar aqui de novo. Mas essa é uma coisa minha mesmo, assim, acho que vem desde a época que eu era estudante de história, eu implico com algumas afirmações que eu sempre me penso, como é que a gente sabe isso? É uma hipótese da nossa parte, né? Então, o fato de nós sermos seres, porque a frase dele é,
o formidável poder do tribalismo, né? Secreto ainda ele diz, né? Tá na psicologia humana, ok, até aqui eu acho que eu iria com ele, mas o que ele estava falando, eu não sei. De novo, tudo tem a ver com uma interpretação de como as coisas evoluíram a partir de um certo ponto, né? Que é essa hipótese da guerra, da tensão né? E não a que ele trouxe no livro anterior, né? E não a hipótese da cooperação. Me parece que a cooperação é muito mais necessária e anterior do que a hipótese da competição ou Sim, do atrito, né? Então, ok, a necessidade de fazer parte de um grupo é uma necessidade tanto psicológica quanto material para a sobrevivência dos novos seres, né? E a mesma coisa com a produção de uma identidade. Mas a produção de uma identidade, a necessidade de fazer parte de um grupo, desse passo eu não consigo necessariamente dar o segundo passo, que é o passo que então agora a identidade formada, uma identidade de grupo formada, um grupo formado por pertencimento, vai fazer com que esse grupo estranhe o outro ao ponto de fazer esse corte nós e eles, né? Eu acho que para o nós e eles tem que ter uma coisa no ambiente porque senão a curiosidade humana pode te levar a se aproximar do outro para saber quem ele é, a identificação desse outro com muito mais parecido contigo do que, né, tem tantas espécies animais por aí. Você é um grupo circulando num território, você se depara com um outro grupo, você identifica que aquele outro grupo é um grupo de humanos, e não é um grupo de leões, não é um grupo de... Então, você identifica muito mais semelhanças do que diferenças com outro grupo. Por que é que o atrito é imaginado como fazendo parte dessa psicologia primeira, e não é o contrário? Mas, né, implicação minha com a própria teoria dele, né? Com a identificação não é a teoria dele, né? Ele está falando dos evoconservadores, de alguma maneira, né? Desse pessoal que tem essa teoria da evolução pautada a partir desse atrito entre humanos, né? E eu acho que é muita... assumir demais para a humanidade modelo. Assim, eu acho que, assim, claro que a gente vai ter que terminar de ler o livro, aí eu também não sei, assim, eu também fiquei pensando aqui em que maneira a Andressa está entendendo o que a gente estava falando, aí, que ela chegou pouco depois, mas, assim, Andressa, tem até a gravação assim, para entender um pouco a discussão desse autor, a gente leu o ano passado, esse ano, na verdade foi esse ano, parte do ano passado, o outro livro dele. Então, que é um livro sobre aprimoramento moral, o que significa progresso moral e coisa assim. Está ali, inclusive, eu fiz tipo os vídeos estão disponíveis, é só clicar no link se você não tiver acesso, mas se você olhar ali no grupo, eu não posso abrir porque eu estou apresentando agora, mas lá no grupo, se você olhar algumas postagens abaixo, tem ali todos os encontros do livro anterior, você pode ver tudo que a gente falou ali, se tiver tempo. Mas esse autor está discutindo, no outro livro, ele discute o conceito de progresso moral. E, assim, aqui ele vai... Assim, é um outro livro dele, que é uma sequência do outro, de alguma maneira, em que ele vai discutir a questão do progresso moral, enfrentando a questão do tribalismo, que é isso que a Ilse está falando. E, assim, Ilse, eu acho que você e ele concordam mais do que você está pensando agora. Em um certo sentido, assim, porque ele vai atacar isso aí. Assim, na verdade, assim, eu acho, assim, a minha impressão, o que ele está fazendo agora, ele está colocando uma caricatura. Porque, na verdade, a hipótese do livro é exatamente ser contra a ideia de que nós somos assim, qual é assim, se eu fosse dizer, assim, do pouco que eu já li do livro, qual é a hipótese central do livro? Dizer que nós não somos necessariamente tribalistas. Uhum. Tá entendendo? Que eu acho que é o que você está dizendo, em outras palavras. Assim, tá entendendo? Quer dizer... Só faltou ele dizer que essa é a imagem, esse é o pacote vendido pelos evolucionistas tradicionais, né? Que foi o que ele fez no outro livro, né?
No outro livro ele diz, não, nós estamos no meio de uma discussão, a narrativa predominante nesse campo é essa, que os evoconservadores compram, né? E depois ele vai lá e diz, eu acho que eles estão errados, eu coloco essa outra, eu vejo as coisas de outra maneira. E é aqui onde eu estou né, chateada com o conceito de tribalismo, né, a descrição aqui do tribalismo. Então, eu penso, e daí aqui ele também não fez isso, né, de dizer assim que pensam uma maioria que está nesse campo, né, que pensa nessa psicologia humana, provavelmente aqui ele não vai precisar dizer o que ele disse no outro livro, né, de que essa psicologia humana está fechada, né? Eu acho que o que ele quer fazer é dizer o seguinte, que a gente tem um futuro mais aberto do que parece. Assim, que eu acho que, assim, o que eu diria, o que eu acho que é uma outra tese forte do que eu pude perceber agora do livro até agora, é que, de fato, a gente pode não ser tribalista, a gente pode não ser dessa maneira, mas a gente tem que tomar algumas medidas protetivas contra isso. Assim, a gente não precisa ser tribalista, porque assim, a hipótese dele, assim, no capítulo, na introdução, que a gente, não sei se a gente vai conseguir ver hoje alguma coisa, na introdução ele vai dizer, e vai aparecer aqui no prefácio essa ideia já um pouco, de que, assim, ele concorda com os teóricos evolucionistas, ou pelo menos aceita essa premissa, embora talvez, assim, ele meio, eu não sei se ele aceita, mas pelo menos ele supõe que pode até fazer sentido na origem, a gente poderia aceitar que na origem a moralidade era mais tribalista, vamos dizer assim, mas que ela não é mais. Isso é um outro ponto forte. Um outro ponto que eu acho que uma coisa que você falou, que você trouxe a questão da cooperação. Lá na introdução, por exemplo, eu estava lendo agora antes do grupo aqui hoje, ele vai trazer um autor que vai trazer essa questão da cooperação e que, na verdade, a gente teve uma moralidade que passou da cooperação para tribalismo. Então, na verdade, assim, ele também está assim, aceitando que a moral tem a ver com a cooperação, só que ele tem uma crítica, por exemplo, que eu acho que vai um pouco contra autores como aquele, a gente lê, tem um grupo de estudo que eu tenho, que a Maria participa às vezes, que é o grupo de estudo sobre inteligência artificial e ética para robôs. Então, a gente está lendo um livro que é de um autor chamado Derek Leben, em que ele usa o John Rawls para discutir essas questões, ele parte da ideia da moralidade como resposta a problemas de cooperação. E nesse livro, eu não sei como o Buchanan vai trazer isso, mas eu achei muito interessante lendo isso nesse começo do livro, que ele vai questionar essa ideia muito comum aos teóricos contemporâneos, de que a moralidade seja apenas uma solução de problemas de cooperação. Porque, assim, uma coisa é reconhecer que ela tem a ver com problemas de cooperação. Outra coisa é fazer, como alguns fazem, de reduzir ela a isso e achar que uma boa moral é aquela que resolve esses problemas. Não, a moral tem a ver mais do que com isso. Assim, eu não sei no que vai dar, mas assim, ele trata esse tema que você trouxe. Assim, mas assim, ele também vai tratar da cooperação, só que, assim, o que me parece que ele vai fazer, ele está partindo aqui de uma visão simplista, agora aqui no começo, e ele vai mostrar que a história é complicada. Assim, eu acho que, pelo que eu entendi também, a hipótese do livro é o seguinte: olha, o mundo é mais complicado que preto e branco. Então, assim, então eu diria assim, eu concordo assim com as suas preocupações, mas eu acho que ele também. Assim, eu concordo que o termo tribalista seja problemático em boa medida, mas eu acho que talvez, assim, eu não sei ainda, não li o livro todo, eu estou lendo aí, talvez ele no final se redima, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pessoal, tem um ponto também que eu estava assistindo um vídeo do Carl Sagan, que ele explica a quarta dimensão, e até por isso que eu estava falando da ciência, que quando ele explica a quarta dimensão, ele explica primeiro a questão das duas dimensões, né, que nós vivemos. Então, agora lembrei disso porque talvez se aplicaria alguma ideia nesse sentido de que quando as pessoas elas vivem, por exemplo, em duas dimensões, elas não conseguem entender a quarta dimensão porque elas não conseguem
visualizar aquilo, né? Mas não ter a visão completa. Então, por isso que eu fico assim pensando nisso, nessa questão do tribalismo, nesse sentido, que muitas vezes eles só conseguem entender o que está nos sentidos, o que está próximo, o que está mais confortável também, né? E que a gente vê hoje que aqueles que estão saindo um pouco disso, como aquele esse agora que está colocando vários satélites, né? SpaceX, eles estão conseguindo explorar outras coisas e, né? Então essa ideia que eu achei interessante assim do pensamento ficar só naquilo que é possível de ser sentido, de ser, né? Não sei se daí também ele vai entrar um pouco nisso. Bom, tem a ver com isso, Maria, mas acho que não é só. Eu acho que acho que a questão, assim, porque acho que o ponto é as pessoas. Porque, assim, isso que você está colocando é uma coisa mais neutra, né? Se você não consegue ver o outro, porque você só tem acesso àquela visão. Eu acho que a questão que ele está chamando de tribalismo, ou esse paroquialismo, ou esse parcialismo em relação a vamos dizer assim, esse privilégio em relação ao grupismo, sei lá, como é que vamos dar um termo melhor aí, para falar disso, é que você dá tanto predomínio para o teu grupo e para a lealdade a esse grupo, que qualquer sentença ou afirmação, mesmo que você esteja vendo, mas que venha do membro de outro grupo, você desconsidera. E é isso que ele vai colocar aí, que é o que a gente está sentindo aí, que a questão é que esse tipo de poder baseado na psicologia humana tem essa questão que vai fazer com que a gente seja menos civilizado como pessoa, que a gente tenha menos respeito pelo outro e que também a democracia começa a ter problemas, né? Se a gente começa a ter problemas com a democracia, porque a democracia exige esse respeito pelos que discordam, e a gente parece que não está tendo isso. E, assim, a gente está perdendo o respeito pelas pessoas que pensam diferente da gente. Então, isso mas, assim, acho que isso também é óbvio, vamos tentar avançar um pouquinho. Bom, outra discussão que dele traz no parágrafo seguinte, assim, ó, aí a Andressa é a minha aluna aí da disciplina de pesquisa em filosofia 1, né? Assim, ó, um jeito de fazer fichamento, Andressa, é assim, ó, eu numero cada parágrafo do texto, tá? Se você pegar o prefácio do livro lá, eu numerei cada parágrafo é um número desse, e eu pego as ideias centrais de cada parágrafo e coloco anotado. Então, isso ajuda você a entender onde é que o autor está indo, como é que ele está navegando aí no livro, né? Então, nesse parágrafo 5 do prefácio, ele vai tratar dessa hipótese de que algumas pessoas defendem que o tribalismo, ou essa visão de grupos, essa visão que privilegia o grupo, essa visão significa que essas pessoas têm uma moralidade defeituosa, ou seja, então, vamos pensar assim, a pessoa que é tribalista é uma pessoa que tem um problema de caráter, assim, e o autor vai dizer que não. Então, seja, então, assim, aí é uma coisa para a nossa visão, para a gente, quando olha algumas pessoas no cenário atual, a gente pensa que essas pessoas têm uma moralidade ruim. E, assim, eu acho que uma das coisas que esse livro pode trazer para a gente essa abordagem que a gente está fazendo não está funcionando. Porque, como a Ilse fala, na família, etc., a gente não considera alguns parentes pessoas ruins por causa da posição política que ela tem. Não é necessariamente, não é? A gente fica meio chocado, a gente se afasta um pouco, né? Mas você teria uma dificuldade em simplesmente dizer que que é uma questão estritamente de falta de moralidade, porque a pessoa, em geral, é uma pessoa que respeita valores morais em vários campos da vida, e mesmo assim insiste em defender certas posições que a gente acha estranhas, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que essa maneira dele de tentar pensar o tribalismo como não sendo um defeito de moralidade, ou o grupismo aqui,
é interessante porque ele vai dizer o seguinte, olha, não, assim, para resolver o problema dessa visão de grupo aí, essa afinidade de grupo, não adianta, mesmo que a pessoa realize, assim, você treine ele nas virtudes, etc. A pessoa, assim, então o problema é que a gente deveria dar aula de ética para essas pessoas, não é isso, não funciona, não é esse o ponto. Está dizendo assim, é uma abordagem equivocada em relação ao problema. Assim, o que ele vai dizer, então, uma pessoa que tem essa visão de grupo, esse privilégio de grupo, que ele está chamando de tribalista aí, não é uma pessoa que se afasta da moralidade, porque, na verdade, o que ele vai dizer é que é um tipo de moralidade. Então, essas pessoas têm uma moralidade, mas é uma moralidade específica. Então, não é que elas não são morais, elas são morais, mas é um tipo de moralidade diferente de outras pessoas. Talvez o que a gente possa dizer, usando a categoria que ele vai usar depois, essas pessoas não são inclusivistas. Então, seja, como elas têm essa afinidade de grupo muito forte, elas tendem a ser pessoas que não gostam de incluir os outros. Elas, não é que elas não têm moral, elas têm uma moral não inclusivista, uma moral exclusivista, excludente. É uma moral que exclui pessoa, não que inclui. Então, seja. E também, assim, a gente está discutindo lá, talvez nos termos do livro que a gente leu anteriormente, desse autor, junto com outro autor, que é o Power, a gente poderia dizer que, de uma forma ou de outra, ele colocaria essas pessoas num nível moral inferior. Assim, não é que elas são amorais ou imorais. Elas estão num nível moral talvez inferior, porque o caráter inclusivo da moralidade para ele é um critério de progresso. A gente lembrar do outro livro, ou seja, uma moralidade inclusiva, ela é mais, que inclui, ela é mais progressiva do que uma moral excludente. Então, se a gente fosse dizer naquele esquema que ele produziu no outro livro, então, essa visão que ele chama de tribal, de grupal aqui, é uma visão moral no nível anterior do processo evolutivo. Então, se fosse tentar classificar de alguma maneira. Bom, depois do parágrafo seguinte, ali no sexto, ele vai falar dos estudiosos aí da evolução, né? Porque o livro também vai ter muito isso, pessoal. Ele vai, lá na introdução, ele já vai começar a apresentar alguns teóricos evolutivos e de como, então, a hipótese dele, também do livro, até que eu pude entender agora, é de que, mesmo que não queiram, alguns teóricos evolutivos estão comprometidos com uma visão grupal desse tipo, uma visão que ele chama aqui de tribalista. Então, ou seja, mesmo que eles não digam explicitamente, mas premissas das teorias evolutivas, assim, acabam comprometidas com isso. E daí ele vai dizer, na verdade, que, em outras palavras, seriam teorias evolutivas ruins, na verdade, porque daí ele vai até, mas daqui a pouco ele vai usar o termo dogmas, ele vai chamar de dogmas antidarwinistas, porque, na verdade, uma boa leitura do Darwin nunca teria cometido esses erros. É mais ou menos isso. Ele não diz nesses termos, mas a impressão que eu tenho é a seguinte: o Darwin não teria dito esses absurdos que os darwinistas estão dizendo em nome dele, de alguma maneira. É meio que assim, ele está tentando fazer uma correção da visão darwinista. Porque, assim, o que ele vai dizer? Que a visão que ele chama aqui de grupal, de tribal, paroquial, etc., essa visão que foca nisso, ela tem uma fraqueza explicativa. Ela não consegue explicar o progresso moral. Então, ou seja, então ele vai trazer o tema do outro livro, ou seja, porque se você pega essa ideia aqui que ele chama de tribal, de grupal, essa ideia aqui é de que a nossa moral, que o problema dessa visão é o seguinte, é que nós somos excludentes, assim, e assim, se você pegar, na verdade, algumas pessoas que têm essa visão excludente, elas dizem que é o que tem que ser. Assim, nós somos contra incluir pessoas deficientes, pessoas X ou Y, assim, grupo X ou Y da sociedade, ou de certos espaços melhores na sociedade, exatamente porque o ser humano é assim mesmo. Então, e o que ele vai tentar mostrar é que a gente não precisa ser assim. Então, assim, então também é parte da hipótese do livro. Então, ou seja, que é o que ele vai dizer no 6. Então, essa visão diz que a gente é tribalista ou grupal por natureza, que
a gente não tem perspectiva de vencer essa visão, porque se a gente é por natureza assim, é assim que a gente é e pronto. E daí o progresso na inclusão ela vai ser sempre parcial e não vai durar muito tempo. Então, que é, na verdade, se a gente perceber, parte do discurso que a gente escuta, né? Às vezes dizendo que esse negócio de ficar ajudando isso, aquilo, isso não vai durar muito, isso é só um problema, e assim por diante. Bom, daí ele vai, no parágrafo seguinte, falar de exemplos concretos que mostram o contrário disso que ele acabou de dizer. Então, assim, pessoas dizendo isso, você tem que cuidar que ele às vezes diz uma coisa apenas para mostrar o contrário depois. Então, assim, nem sempre o que ele está dizendo é o que ele pensa, porque ele primeiro, assim, eu acho que o que ele faz, que eu acho que é até uma tática interessante, argumentativa, você mostra o adversário na melhor luz possível, e depois você bate nele. Entendeu? Porque é muito fácil, assim, que às vezes a gente tem pessoas que vão criticar alguém, e daí a pessoa pega e faz um fantoche do outro, e começa a bater. Mas daí o argumento não funciona, porque você não está batendo no outro, você está batendo numa caricatura que você inventou. Agora, quando você faz um retrato muito bonitinho do outro, assim, daí você começa a mostrar os problemas, eu acho que tem um efeito melhor. Assim, eu acho que é um pouco a estratégia que ele usa, eu acho, me parece. Bom, daí aqui, assim, o que são os exemplos concretos que são contra essa visão que ele chama aí de que o grupalismo ou o tribalismo faz parte da natureza humana? Então, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente tem comportamentos não grupais, ou que não favoráveis ao grupo, que foram adotados paulatinamente, como a questão da posição social das mulheres, que foi melhorada. Com isso eu não estou dizendo, ele também não está dizendo que não precisa ser melhorada, tá, pessoal? Não vamos acusar ele pelo que ele não está dizendo. Então, o que ele está dizendo é assim, se você olhar para a história da humanidade, a posição das mulheres foi melhorada, e a questão da escravidão também. Claro que também, novamente, eu concordaria que a gente tem trabalho semi-escravo hoje, tá, pessoal? Ele também não está recusando isso, mas a gente não tem no nível que a gente tinha e da forma que a gente tinha no século, sei lá, a partir do século XVI, XVII, XVIII, ali, até que foi abolido, pelo menos. A gente também tem hoje instituições sociais que têm princípios constitucionais, que têm o governo da lei, etc. Ou seja, o que ele diz? Com todos esses exemplos, a gente mostra que as sociedades humanas, pelo menos uma boa parte delas, têm caminhado em direção a uma situação mais inclusiva e de proteção de grupos, de pessoas que são protegidas não só porque fazem parte do grupo, mas porque são pessoas, né, vamos dizer assim. Também outra coisa que ele diz, olha, o número, assim, se os seres humanos fossem grupais nesse sentido, assim, na época desses grupos, vamos dizer assim, um grupo matava o outro, ele diz, olha, a taxa de homicídio tem reduzido muito, historicamente, estatisticamente. Claro que tem morrendo muita gente, pessoal. Assim, eu vi que saiu no Brasil agora, que o Brasil parece estar no top agora, né? Do negócio. Mas, assim, do ponto de vista estatístico, globalmente, a taxa reduziu bastante perto do que já foi. Eu acho que esse minerais está errado, pessoal. Acho que isso preencheu uma palavra errada, eu não sei o que é, né? Minorias, eu acho que eu fui escrever minorias e preencheu minerais aí, tá? Eu acho que foi isso. Então, minorias nacionais, liberdade de expressão, maltratos com animais não humanos, então tudo isso tem sido preocupação. Então, o que isso quer dizer para ele? Isso seriam eventos concretos de atitudes, de atividades, de ações humanas que são vamos dizer assim, antigrupais. Porque assim, você protegeria mulheres, outros grupos, independente de ela fazer parte do seu grupo ou não, mas por ser mulheres, por serem minorias, assim. Então a ideia é que a gente tem tido ações nessa direção historicamente que parece que são contra a ideia do que ele chama aqui de tribalismo, que é essa ideia de que a gente só protege do nosso grupo. Interessante que no livro passado ele tinha usado uma outra expressão que era, estou tentando lembrar dela agora, que era uma espécie de fechamento, que é isso que agora eu pensei, não é o problema do grupalismo, não é o problema do grupo se organizar para viver junto enquanto grupo, né?
Não é esse o problema. O problema é ficar fechado. Ele usou uma expressão no livro anterior, né? Que agora eu não estou lembrando, mas que era um tipo de fechamento psicológico, que tinha um limite, né? E aí que ele resolveu apontar para alguma outra coisa, né? Que me parece que é a disputa entre grupos, que ele está chamando de, sei lá, botou o nome de tribalismo, né? Mas lembrei dessa... Eu não lembro E aí, agora. o detalhe problemático é esse colocar demonizar o outro, né? Esse é o ponto. E não necessariamente o fato de que se organizou em grupo e vai viver em grupo, né? Ou vai ter uma concorrência, se for preciso, com outro grupo. Mas é a demonização do outro, né? Que parece que... que eu acho também... Daí tem a questão lá do agir estratégico, sei lá, não sei o nome. Bom, vou tentar avançar um pouquinho, não vai terminar nem o prefácio, porque já falta 1h30 para meio-dia aqui. Bom, é que assim, o texto, assim, também assim, a gente colocar bem as bases, depois o argumento fica mais claro também. Bom, daí tem a questão, assim, o que ele vai dizer no parágrafo seguinte, assim, qual é a ideia do seguinte? Bom, essas coisas que têm acontecido, que parecem são inclusivistas, podem levar a gente a se tornar otimista. Claro que também você tem que ter um cuidado também aí, né? Acho que assim, daí você assim não cair no exclusivismo completo dos grupos, mas também não achar que está tudo resolvido também, né? Então a gente também tem que cuidar para não cair para o outro lado. Daí ele diz, olha, é difícil saber se eu vou cair no desespero ou na esperança. Ele diz, olha, de um lado, pô, não dá para dizer também que está tudo resolvido. Ele até traz alguns, assim, não é nem ele, mas alguns cientistas evolutivos vão colocar pimenta no nosso bolo e querer dizer que, olhando para o ser humano, olhando para o passado evolutivo dele, assim, aqui, na verdade, assim, uma coisa que eu penso sempre principalmente lendo esse trecho novamente, eu acho que o alvo dele é o Pearsons e o Savulesco, de novo. Vocês lembram que ele discutiu lá, assim, eu acho que assim, ele também aqui está querendo atacar um pouco esse povo, porque assim, o Pearsons e o Savulesco, que a Andressa, que não estava no grupo, não sabe, mas assim, nesse livro chamado Inadequados para o Futuro, então, esses autores vão defender que a gente precisa fazer modificação através da genética e da neurociência para tentar tornar as pessoas melhores, porque a gente é, por natureza, assim, tribal, assim, é mais ou menos o que o Savulesco, assim, eu não sei qual é o termo que os autores aqui usam, né, para falar disso. Deixa eu ver se tem um sumário aqui, mas é o mesmo problema que ele, na verdade, ele está trazendo aqui o mesmo problema que é o termo que esses autores usam, né, na ideia de que nós somos seres que temos uma moralidade bastante direcionada. Né? A nossa moralidade ela é muito... Eu não sei se vou conseguir achar aqui... Então, mas assim, a gente dá muito privilégio àquilo que são próximos a gente, essa ideia de proximidade, né? Assim, eu não sei se eu vou conseguir achar o termo aqui rapidamente, eu acho que não. Mas essa ideia de que a gente só dá relevância àquilo que é próximo, àquilo que tem consequências próximas. Então, acho que ele está, com esse termo que ele está trazendo, que essa discussão que ele está trazendo, ele está tentando defender a hipótese que a gente não precisa, talvez, resolver o problema através de meios científicos. A gente pode resolver através de meios sociais. Assim, eu acho que a divergência entre ele e esses autores, assim, eu acho que eles concordam que a gente precisa se tornar melhores pessoas. Mas a questão é, a gente vai usar genética e neurociência ou a gente vai... Assim, o ponto dele é melhorar as instituições sociais. Eu acho que me parece muita gente tem que criar meios sociais que sejam mais favoráveis a moralidades mais inclusivas. Então, é um pouco nessa direção que eu acho que ele quer trazer a discussão. Bom, depois no parágrafo 9, para tentar também avançar, ele vai trazer essa crença que algumas pessoas trazem de que a gente não vai conseguir escapar do tribalismo. Assim,
porque, assim, o problema é que se a gente aceitasse isso, então, a primeira questão que ele coloca é o problema para o livro dele, que se a gente aceitar essa visão grupal, tribal, aí como ele chama, parece que aquela história toda de progresso moral não faz sentido, porque se a gente não consegue sair do grupo, a gente não vai melhorar. E daí é que ele traz uma questão que é interessante, que é a questão do iluminismo. Assim, esse trecho aqui é bem interessante, na verdade. Assim, porque, assim, se a gente vai ler, quando a gente lê Kant, né, a gente lê o que é iluminismo do Kant, parece que a gente está no outro mundo, né? Então, e ele vai trazer, assim, que eu acho que parte, assim, a gente tem essa ideia de igualdade, tolerância, assim, o raciocínio do Kant, de todo esse grupo iluminista, do século XVII, XVIII, na Europa, principalmente, ele foi baseado nessa ideia de que o progresso científico ia tornar as pessoas mais esclarecidas, as pessoas mais tolerantes. Assim, claro que a gente, olhando para hoje, a gente pensa, será? Mas, assim, tem um pouco essa ideia. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que a narrativa do iluminismo ela é muito simplista, ela é muito, assim, otimista, vamos dizer assim. Em outras palavras, ele vai defender a hipótese nesse parágrafo, mas é a seguinte ideia, que está no final ali, que o progresso que resultou do ponto de vista moral não foi do conhecimento científico necessariamente, mas foi assim, teve fatores assim meio complexos para a gente entender. Então, a gente se tornou pessoas que eu acho que ele concorda que a gente é moralmente melhor hoje do que já foi, mas não foi tanto por causa dessas razões que o iluminismo está dizendo. Então, assim, eu acho que é um pouco isso a ideia desse parágrafo. Vou tentar ir para o outro já. O ponto dele me deu a entender que era tão otimista, que é um progresso, e que o progresso não tem volta, né? De que o progresso, na verdade, nós não perderíamos nunca mais essa habilidade de pensar claramente, e por isso a gente reverteria, né? E voltaria a crenças como a Terra plana, né? Então, depois, no parágrafo seguinte, ele retoma, continua esse tema, ele vai dizer assim, o progresso é mais precário e complicado do que o iluminista quer dizer. Ele vai falar de dois fatos. Né? A natureza humana é compatível com várias moralidades, né? E com isso ele está dizendo que a gente pode até progredir como regredir. Então, também uma coisa que ele traz aqui, uma teoria que tem que tratar do tema que ele está falando, tem que tratar do regresso moral. Tem que explicar como é possível que esse povo está aí na rua agora. Como é possível que pessoas defendam, depois de terem estudado ciência nas suas aulas de ciência e aprendido que alguns fatos científicos relevantes, que elas continuem a negá-los, vamos dizer assim. Então, tem esse primeiro fato de que a gente pode regredir. Também, a moralidade que um determinado momento histórico expressa, ela está relacionada com o meio social. Então, ou seja, outras palavras, a moral que a gente tem, ela é consequência, em parte, se não em boa medida, eu diria, eu acho, do meio que a gente vive. Então, se a gente tem um meio favorável, um meio social favorável para ser uma pessoa moral, a gente vai ser uma pessoa moral. Mas se a gente tem um meio desfavorável, assim, claro que a questão que a gente pensa aqui, a gente pensa talvez na questão das famílias, etc., é que a gente talvez viva num meio nesse momento, e não deixe de ser verdade, né? Assim, que na verdade, qual é o meio? Ele vai trazer esse ponto mais à frente, aqui não aparece ainda. Ele vai trazer a questão do aumento da desigualdade global. Então, a gente está vivendo num momento histórico, porque, assim, que a gente tem progresso científico, mas, de outro lado, a gente tem um aumento de concentração de renda. E, assim, talvez isso seja parte da explicação do surgimento de um certo parte de pessoas caindo no regresso moral, né? Assim, é como se a gente caísse naquela questão do Platão, do Sócrates, lá, por que eu devo ser moral? Claro que, assim, talvez é problemático porque ele vai dizer que é uma moralidade, ou pelo menos, por que eu devo ter uma moral universalista, uma moral inclusiva? Assim, é como se a gente, talvez para usar o Colbert, o Piaget, esse pessoal, é como se a gente estivesse recuando, ou pelo menos uma parte das pessoas recuando nos níveis de moralidade. Acho que não se trata nem de sair da moralidade, mas a recuar um nível de moralidade que era anterior, né?
Bom, daí, assim, a tese dele, do livro, nada é inevitável em questão do progresso moral. A gente pode andar para trás. A gente pode voltar à barbárie quase, né? Então, ou seja, o que a gente pode fazer? A gente tem que criar instituições que tornem propício, novamente, ser pessoas boas, no sentido inclusivo. Se a gente criar instituições que não sejam favoráveis desse jeito, a gente pode caminhar para trás mesmo, regredir nos estágios, né? Daí, assim, ele vai trazer a questão, ok, a gente tem essa natureza que pode ser grupal, mas a gente pode ser diferente, porque a gente é flexível. Ele vai trazer o termo flexibilidade, que é um termo que acho que já aparece no outro livro. E, assim, a flexibilidade pode fazer, então, que o progresso seja mais durável. Porque se a gente criar as condições razoáveis. Então, se a gente tiver um meio social que favoreça o inclusivismo, e não, assim, prioridade de grupo, vamos dizer assim, então a gente pode ter uma moral mais progressiva por mais tempo. E, assim, o ponto é que a variação no grupo social, no meio social, produz variação na moral. É essa a tese do livro também. Depois, no 12, ele vai trazer, deixa eu subir aqui, ele vai trazer essa questão de que é a mesma ideia, então a moralidade não é fixa, depende do meio, e a consequência disso é ser moral, assim, daí aqui é uma pancada na gente, né? Assim, a gente não é moral só porque quer. Então, assim, ser moral depende, em boa medida, do meio. Então, ou seja, não é uma questão só de comprometimento, dos pais terem ensinado valores, assim, porque a gente percebe. Ele diz sorte, né? Então, ou seja, que ele vai trazer a questão da sorte moral. Sorte a questão da Marta Nussbaum, que ela traz muito lá. Ou seja, a gente é moral por algumas circunstâncias. Então, ou seja, então cuidado com essa glorificação da sua moralidade, porque você não é tão autor dela assim, não. Então, ou seja, a gente tem que ter a sorte moral de estar na condição correta, né? Então, ou seja, é muito fácil criticar pessoas que não são morais, mas se você nasce num meio social em que, sei lá, como diz, eu fico pensando, imagina você nascer numa favela e você não tem muita opção, às vezes, lá. Assim, ser moral parece nem ser uma opção em alguns casos, para algumas pessoas. Pelo menos naquele sentido de moral rigorista que a gente quer colocar, às vezes, muito acima, né? Talvez exista, novamente, um outro patamar de moral que essas pessoas desenvolvem, mas não das condições que elas têm, né? E, assim, daí é uma coisa que ele traz aqui, só no 13, rapidamente, assim, que também, novamente, é uma pancada na gente. Na verdade, as condições que a gente tem para agir moralmente são, na verdade, estabelecidas por um grupo muito pequeno de pessoas que tem, inclusive essa pessoa que a Maria falou aí, que é da SpaceX, aí, esse milionário. Então, são essas pessoas milionárias, ou muito ricas, ou que detêm poder. Elon Musk. O Elon Musk. Então, são essas pessoas, na verdade, que às vezes determinam as circunstâncias em que um grupo de pessoas vive e talvez tenha muito mais influência sobre a moralidade dessas pessoas do que a gente pensa, às vezes. Sem querer, às vezes, né? Bom, quando compreendemos que a moralidade é afetada pela sociedade, né, e que depende dessas circunstâncias, então daí o que ele vai tirar como consequência? A gente deveria se preocupar mais com a desigualdade crescente, porque se as circunstâncias desfavoráveis fazem com que as pessoas sejam mais imorais, ou pelo menos que tenham mais dificuldade de ser morais, ou que tenham uma moral de nível inferior, vamos dizer assim, talvez, então a gente tem que pensar mais nisso. Então a questão da igualdade não é um problema meramente circunstancial, é um problema que tem a ver com a base das relações sociais, que é a base da cooperação social, né? Porque se a moralidade, para usar o termo que a Ilse trouxe, que outras pessoas trazem, que é uma questão de problema de cooperação, de como resolver relações de cooperação, a moralidade tem a ver com isso. Então, a gente precisa um mínimo de distribuição equitativa para que a moralidade seja melhor difundida. Ou seja, porque a desigualdade tem custos sérios, né?
sociais. Assim, a desigualdade, ele vai dizer, dá arbitrariamente poder sob o controle de que tipo de moralidade pode florescer, né? Ou seja, eu vivo numa situação muito desigual, o que pode florescer é muito pobre, né? Então, daí o parágrafo seguinte, o 15, ele vai falar de que, dessa questão de, sei lá, as pessoas, muita gente não tem essa percepção, não percebe como o nosso destino moral, que é o nome do livro, né, depende do meio social, né? E qual é o problema disso? E assim, que também é uma hipótese forte do livro, de que a gente, a partir de agora, assim, ele vai definir uma hipótese forte, que é a seguinte: a partir de agora a gente deveria tentar usar o conhecimento científico para tentar conduzir o processo. Ele diz, ó, até agora a gente foi meio tateando, foi mais sorte do que qualquer outra coisa que a gente evoluiu. A gente poderia usar o conhecimento científico, que não é o que o Savulesco e o Pearson estão pensando, mas usar o conhecimento científico talvez muito mais para melhorar as instituições, e não necessariamente para melhorar as pessoas neurocientificamente, coisa que vale. Ele diz, agora a gente progrediu muito mais para um processo cego, né? Que tem a ver com mudanças culturais e mudanças naturais. Então, não foi... A gente se tornou, às vezes, pessoas melhores, não é porque a gente fez alguma coisa para isso. Às vezes, assim, talvez o que a Kelly talvez possa trazer, talvez principalmente no último século para cá, a gente tem tido movimentos sociais que têm tentado fazer isso de maneira mais consciente, ou pelo menos pressionar, né? Mas se a gente analisar, até muito recentemente, talvez menos de um século, esses movimentos eram calados na força, né? Assim, hoje a gente tem um cenário que ainda permite, assim, não estou dizendo nem que está bom, estou dizendo assim, o cenário atual permite que pessoas se manifestem, assim, às vezes não tem feito nenhum, tentando lutar a favor de algumas causas, né? Mas em 100 anos atrás, talvez, muitos grupos eram simplesmente massacrados quando tentavam se opor à visão hegemônica, vamos dizer assim. E agora... Pode falar. Agora também a gente vai ter que lidar com a inteligência artificial. Também tem essa questão, que já é um caminho sem volta, né? Porque a inteligência artificial vai cada vez mais ocupando um espaço aí nas comunicações, nas relações, em tudo, né? Bom, vamos deixar para outro momento essa discussão. Ele vai dizer assim, quando as ações produziram algum progresso, foi sorte, não uma coisa deliberada, foi mais sorte que qualquer outra coisa. Só que assim, daí ele vai dizer, olha, também no pessoal, o fato de eu dizer que foi sorte, também tomem cuidado, que eu não estou dizendo também que a gente está perdido. Assim, o que ele quer dizer ali é o seguinte, olha, eu quero trazer esperança, pessoal, a esperança. Meu livro quer trazer esperança e não desespero, então não é para ficar desesperado. Ele vai dizer, ó, a moralidade que a gente tem, o tipo de gente que a gente é, não é um fato, não é uma coisa que a gente vai aceitar ou não. É algo que a gente pode formar. Ou seja, ele vai tentar defender que é possível a gente influenciar nesse processo de maneira mais deliberada. E um dos argumentos que já foi dito, mas que ele enfatiza aqui de novo, a favor dessa hipótese, é de que existem momentos, ou ações na história evolutiva da humanidade que, vamos dizer assim, que essa história evolutiva, na verdade, não existem algumas partes da nossa, as ações, dos nossos aspectos morais, que essa visão baseada nessa mentalidade grupal aí não consegue explicar. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Que a visão que ele está chamando de tribalismo, que é essa visão de predomínio de grupo, que é uma premissa básica do raciocínio evolutivo de alguns teóricos, ou de uma parte significativa deles, não consegue explicar adequadamente
alguns comportamentos, que tem a ver particularmente com aqueles comportamentos inclusivos. Então, ou seja, se você tem uma visão excludente, como é que você explica os comportamentos includentes que aconteceram? Entendeu? Parece que não entra na caixinha. Ele vai defender essa hipótese de que uma história científica mais apurada vai mostrar que a visão moral que a gente tem não precisa ser necessariamente de grupo. Então, que ela pode ser de grupo, isso é fato, e que ela foi de grupo, mas que ela não precisa ser assim. E se ela não precisa ser assim, quer dizer que tem esperança. É um pouco essa a ideia aí dele. E no parágrafo seguinte, ele vai fazer uma analogia entre o aprendizado da linguagem e o aprendizado da moralidade. Então, ou seja, ele vai usar as metáforas que ele chama da mente moral e da mente linguística. Então, ou seja, para você aprender uma linguagem, você precisa de um meio favorável. A gente tem até questão lá daquele menino lobo, né, lá que teve aquele problema de não desenvolver, ou seja, ele não teve contato com a linguagem até uma fase da vida dele, e ele não desenvolveu. Então, assim, eu não sei como é que a história continua lá da história lá, mas, assim, a ideia é que para a gente desenvolver a linguagem, a gente precisa de um meio social favorável. Então, há muitas crianças que são encontradas ainda contemporaneamente. Eu li, não faz muito tempo, um estudo sobre essas crianças. Eu sempre lembro do menino Galinha, que é uma criança de interior, em que a pessoa responsável saía durante o dia para trabalhar. Eu acho que posso estar misturando as crianças, porque eu vi vários tipos de crianças, mas ela era colocada num lugar seguro, enquanto os adultos estavam fora de casa. Esse lugar seguro era dentro do galinheiro. E quando e daí não ficava sozinho, e quando chegava fim do dia, eu acho que era um avô que era responsável. Ele chegava no final do dia, alimentava a criança, mas não falava com ela. E aí, né, aquela ideia também de que criança é burrinha, né, tem que esperar crescer para virar gente. E aí a criança já tinha uns 3, 4 anos e não tinha tido basicamente contato com cultura humana, né? E aí ele fugiu e foi encontrado na rua, e ele andava e ele imitava as galinhas. Então ele fazia os movimentos com os braços, ele emitia sons semelhantes aos da galinha, mas ele não tinha ainda linguagem e comportamento humano. Mas esse é um exemplo, né? E contemporâneos, assim, na França, que eu estou lembrando, cito a França porque é um país que é considerado por nós como não de periferia, etc e tal, né? Mas que tem alguns exemplos contemporâneos de crianças que não desenvolveram linguagem e aprenderam e imitaram algum animal que estava por perto, por causa da ausência de contato com humanos. Mas isso só para falar do menino lobo, que parece longe, né, mas que a gente tem exemplos contemporâneos. Eu achei muito legal essa parte da moral mind e da mente linguística, né? Como se nós temos possibilidades, né? Possibilidades atreladas à nossa mente, de desenvolvimentos variados. Uma é a possibilidade de aquisição de simbologia, né? E de produção de som, que seria a mente linguística, né? E a outra é a possibilidade de perceber comportamentos e reações que o meio vai demandar da gente para poder viver com esses humanos, né? Então, seriam reações no campo da moralidade, como agir, como se comportar, diferente de que símbolo usar e que som produzir, mas que seriam campos diferentes, né, do aprendizado para existir no mundo. E aí ele chamou isso de mente moral, né, que tem a ver a mente, assim, como se relacionar com os outros, né. Assim, eu acho que o que ele está fazendo aqui é começando a trazer um ponto que vai chegar mais forte daqui a pouco, que, assim, uma coisa são os valores morais que a gente tem concretamente. Outra coisa é a capacidade de produzir valores morais. Assim, eu acho que isso é meio que assim, a gente tem essa capacidade, sim, isso é um mecanismo que a biologia
que a evolução formou na gente foi um mecanismo de produzir relações morais, de produzir interações regradas por valores morais, porque isso trazia vantagens adaptativas, vamos dizer assim. Mas essa capacidade é diferente dos próprios valores que são expressos, que ele vai usar essa expressão mesmo mais à frente. A ideia de que a expressão, os valores expressos concretamente, não que assim, na verdade, eu acho que o que ele quer dizer, assim, ele usa o termo tribalismo, mas assim, os valores que são vinculados a grupos, vinculados à preferência a um grupo, que são expressos, eles são um tipo de expressão dessa mente moral, mas não são o único. E o que me parece que essa visão que ele chama aqui de tribalismo faz é exatamente, ou desses teóricos biológicos que são dessa visão, ou filósofos que estão dessa visão, eles confundem o que é expresso com a capacidade que consegue expressar isso. Assim, eu acho que é um pouco isso que ele vai trazer depois. Já uma confusão entre os valores que são constituídos, expressados em um certo momento através dessa mente moral, que estão relacionados com o contexto em que essa pessoa vive, com o meio social em que essa pessoa vive, com o que essa mesma mente seria capaz de produzir em outro contexto e em outro meio social. Acho que assim, um pouco isso que ele... Bom, acho que da linguagem ficou mais ou menos clara. Vamos para o 19 aqui. Ele vai dizer, o progresso moral é imerso no mar de mudanças, né? E aqui também o que ele traz, assim, que também é um problema que alguém poderia colocar para ele, olha, o fato de eu dizer que a gente consegue conduzir o processo de maneira deliberada não significa que também dê para fazer uma predição assim muito segura, assim. A gente, assim, eu não vou ser profeta aqui, eu não vou fazer o papel aqui de alguém que vai dizer como tudo vai acontecer, porque não dá também. A gente consegue apenas, ele vai dizer, a gente consegue delinear alguns traços gerais, algumas coisas que são favoráveis a esse progresso moral, vamos dizer assim. Mas que assim, dizer, por exemplo, o que vai ser o mundo daqui a 50 anos, não dá, não rola, não vai acontecer. A gente não sabe como vai ser, é muito difícil fazer isso, né? Então, a gente não vai prever, como ele diz, com detalhes, com precisão absoluta. Então, assim... Mas isso não significa também que a gente não consiga fazer melhor do que foi feito. Então, assim, novamente, assim, não é 880. Assim, a gente consegue fazer uma coisa melhor que o processo cego que foi feito até agora, porque agora a gente tem conhecimento científico relevante, e, assim, considerando esse conhecimento científico, a gente pode tentar influenciar esse processo. Mas isso não significa que a gente vai ter segurança de tudo que vai acontecer, das variáveis que vão acontecer, ainda tem muito espaço aberto, né? Acho que, assim, é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Depois ele vai, assim, que alguém poderia dizer, mas isso é muito complicado, nunca foi feito. Daí ele vai dizendo, olha, não vou dizer que foi bem sucedido, mas as pessoas já tentaram fazer. Assim, daí ele vai trazer o exemplo do Platão, na República. Platão, assim, na República, o Platão, para quem conhece, tem todo um conjunto de reformas da sociedade para tentar tornar as pessoas moralmente melhores, segundo a visão do Platão também, né? Tem a utopia do Moros também, que também foi uma tentativa. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Não tem nada de novo em querer tornar as pessoas melhores. Então, isso a gente faz desde Platão, pelo menos, e não antes. E a diferença é que agora a gente tem um conhecimento melhor do que o Platão tinha. Científico, né? E ele diz, a partir disso, então qual é a contribuição? Ele fala, qual ele acha que vai ser a principal contribuição do livro? Eu traduzi mais ou menos, mas é pensar firmemente como empregar o melhor conhecimento disponível para criar instituições sociais que criam condições propícias ao desenvolvimento do progresso moral. Ou seja, o que o livro quer fazer? Então, qual é o objetivo desse livro? Tentar entender como é que a gente poderia fazer um mundo melhor, meio que Platão, de alguma maneira, usando o que a gente tem disponível de conhecimento hoje. Bom, daí aqui eu acho que ele vai tentar falar daquilo que a Elise trouxe.
assim, ele vai tentar fazer alguma referência ao imperialismo ocidental e o colonialismo. Então, lá no parágrafo 21, ele vai dizer, bom, algumas pessoas vão dizer que o que eu estou fazendo aqui pode ser uma coisa meio complicada, porque poderia ser um tipo de coisa do Ocidente dizendo para os outros como é que eles deveriam ser, né? Vamos dizer assim. E essa visão é essa visão que pensa o progresso como sendo uma coisa universal, única, abrangente, etc. Mas... E, assim, uma coisa que desrespeita essa diversidade, mas não é a visão dele, tá? Porque ele está dizendo, olha, algumas pessoas vão acusar o meu ponto, o que eu estou tentando fazer de ser algo preso a essa visão. E daí ele vai, assim, o que ele vai usar como ponto contra isso, contra essa visão, que o progresso teria que ser dessa maneira? Ele diz, olha, é possível você pensar em visões do que é o progresso moral, que diferentes culturas, que diferentes pontos de vista poderiam aceitar como significando o progresso, e não apenas do ponto de vista ocidental. Então, sei lá, você poderia pensar que há coisas que são consideradas boas independentes da cultura. Claro que, assim, ele não fala muito aqui, mas a ideia é, claro, que a gente teria que pensar em exemplos, coisas, né? Assim, ele vai trazer 2 exemplos aqui, assim, que são as 2 grandes expansões, né? Ele vai falar das 2 exemplos de progresso moral, que são as 2 grandes expansões. Ali no 23, que é o reconhecimento que todos os seres humanos têm um status igual básico e que alguns animais não humanos têm relevância moral. Então, ele acha que, independente da cultura, isso... Claro que, assim, claro que vai ter gente aí questionando algumas culturas, né? Mas, assim, mas é o que ele tenta defender como hipótese, né? Assim, ele acha que o progresso moral, independente de culturas, tem a ver com expansão de círculo de relevância moral. Bom, daí... Bom, não sei se aí você quer comentar alguma coisa aqui. Não. Então, na sequência, assim, aqui, na verdade, são coisas que ele falou lá no outro livro, né? Assim, parece assim, aqui ele está... Porque, assim, o tema do outro livro era progresso moral, né? Então, aqui, mais ou menos, uma parte que ele está sintetizando algumas ideias de lá. Ele vai dizer que o aumento da inclusão é um tipo, mas não é o único. Por quê? Porque a gente tem mudanças, às vezes, tem a ver com a mudança de certos conceitos básicos. Ele traz ali o exemplo da responsabilidade. Assim, ele conta ali, não sei se todo mundo leu, mas ele conta, no passado, se você matasse um membro da outra tribo, ele pega esse exemplo mesmo, assim, você seria morto, a outra tribo ia matar alguém do seu grupo. Assim, não importava se você matou sem querer. Então, ou seja, hoje não, hoje quando você vai... Hoje, claro que, assim, a gente tem países que não funcionam assim também, né? Tem países que são mais complicados ainda no mundo. Mas, assim, né, grande parte dos países do mundo hoje, mesmo que você acabe matando alguém, se você provar que foi por acidente, você pode ter pelo menos uma mudança de pena, ou você pode até sair inocente, né? Então, é um pouco mais complexo. Tem o nosso filme brasileiro Abril Despedaçado, que posiciona essa situação numa cidade do Nordeste, né? A de famílias que se matam ao longo do tempo, né? Eu pensei também na questão né, entre polícia e o pessoal das drogas também, né? Existe uma retaliação se você mexe ao ponto da morte, né? Se você mexe com alguém do próprio grupo. Então, também temos essas coisas entre nós, assim. Só para lembrar. Bom, vamos avançar mais um pouquinho, a gente termina, vamos terminar pelo menos o prefácio, né? Bom, na sequência, então ele diz que um outro tipo de progresso moral, que talvez para alguns é assim, principalmente para esse pessoal que ele está chamando aqui de tribal de um certo grupo, particularmente mais a um certo extremo, essas coisas podem ser regresso para eles, né? Mas, assim, do ponto de vista neutro, acho que a gente pode entender que são progressos, talvez não penalizar essas coisas, mas
sexo antes de casamento, casamento entre castas ou grupos diferentes, masturbação, emprestar dinheiro a juro, questionar o governo. Por exemplo, quando você lê, por exemplo, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, você não entende muito bem aquele rolo todo lá, mas você só entende se você entender que havia um certo preconceito em prestar dinheiro a juro ali também. Bom, assim, que essa ideia de que você pode progredir moralmente deixando de considerar errado algumas coisas, né? Então isso também pode ser progresso moral. Bom, você pode também ter um progresso moral no que diz respeito à maneira como você pensa que a moralidade é ou funciona. Você tinha, em certo momento, a moralidade como um comando divino. Não que algumas pessoas não pensem assim, mas a grande maioria das pessoas acho que não pensa que a moralidade se restringe mais a isso. Moralidade pode ser pensada como bem-estar, pode ser pensada como liberdade, pode ser pensada como ações que são intrinsecamente motivantes. Então, havia momentos em que a moralidade estava relacionada a cumprir regras de sanção, ou de pessoas de autoridade. Assim, mais ou menos o que ele está falando é um pouco aquilo que o Colbert fala, né? Você tinha moralidades, assim, é que o Colbert vai dizer que é a mesma moralidade, só que em níveis diferentes, né? Mas você pode ter essa mudança na moralidade. E daí ele vai dizer que o livro não tem implicação apenas para esse debate aí que ele chama de tribalismo, inclusivismo, vamos dizer assim, mas pode ter implicações também para essas outras visões de moralidade. Ele não vai entrar, acho, muito nisso, mas ele diz, olha, eu reconheço que o que eu estou falando pode ter impacto para outras questões. Eu vou focar nesse debate entre uma ética focada no grupo, entre uma ética que inclui pessoas fora do grupo, vamos dizer assim, mas pode ter impacto em outras coisas. O que o livro trata, então? Ele vai dizer. O livro trata de pensar o progresso moral é aprender como tomar o controle de nosso destino moral. Ou seja, a maneira como eu entendo que a moralidade progride vai ter consequências para a maneira como eu controlo o meu destino moral. Ou seja, o destino moral nesse sentido de viver numa condição favorável ou não para certas visões morais. Né? O que o livro também fala? Então, tem um certo interesse em se aproximar do que ele chama de inclusivismo, em se afastar disso que ele chama de tribalismo, que é essa prioridade de grupo, né? Também entender o contrário do processo, né? Ou seja, entender também como é que a gente regride, né? Do inclusivismo para essa prioridade de grupo, isso que ele chama de tribalismo, né? Como é que a gente faz esse processo. Ou seja, porque na verdade ele está tentando entender o que está acontecendo hoje, né? Eu diria, ele está tentando entender o mundo de hoje. Acho que o livro, assim, é meio Hegel aqui, né? A coruja de Minerva está tentando entender o que acontece agora. Então, é muito mais entender o que está acontecendo do que prever o que vai acontecer. Então, ou seja, entender o progresso moral e o retrocesso moral. Depois ele vai dizer que o livro tem essa intenção de entender a moralidade em termos evolutivos, mas também apontar que algumas falhas que ele acha em algumas pessoas que têm um certo pensamento evolutivo, uma certa versão dele, pelo menos, tornam mais difícil entender o que é progresso moral. Ou seja, é uma concepção que está preocupada em vincular ou interpretar a moralidade como sendo resultado do processo evolutivo, então isso é premissa, mas, ao mesmo tempo, mostrar que algumas visões que entendem a moralidade a partir do processo evolutivo estão equivocadas, porque estão comprometidas com isso que ele chama de tribalismo, né? De alguma maneira. Porque essa visão torna difícil explicar algumas coisas nesse processo. E daí vai ter uma crítica, o livro vai ter uma crítica a dois dogmas que são altamente anti-darwinistas, então ele vai defender o Darwin contra os darwinistas, de alguma maneira. E quando você abandona esses dois dogmas, você teria uma compreensão científica melhor da mudança moral. Como é que as mudanças morais acontecem? Então, o livro tem um pouco isso. O primeiro dogma anti-darwinista, então, é essa tese de que a natureza humana é tribalista, o que ele chama de dogma tribalista, ou seja, é grupal, é da prioridade a grupos, necessariamente assim.
E a segunda é que a moralidade é uma coleção, aqui traz o problema da cooperação, é uma coleção de soluções a problemas de cooperação, ou que a moralidade é apenas um tipo de cooperação, isso é o dogma da cooperação. Ou seja, então ele vai recusar as duas coisas. Uma coisa que ele vai recusar esse dogma que ele... Por que é dogma? Porque ele acha que alguns biólogos evolutivos aceitam como uma premissa incontestável que nós somos seres que damos prioridade ao grupo e acabou, não tem discussão. E outro grupo também vai entender que a moralidade está restrita à questão de cooperação, também mesmo do ponto de vista evolutivo. E ele acha que é mais do que isso. Ele não está dizendo que não é isso. Ele está dizendo que não é só isso. E também, assim, ele, no parágrafo 29, ele vai dizer o seguinte, olha, com isso eu não quero dizer que os biólogos evolucionistas, os teóricos evolucionistas, são as únicas pessoas que pensam isso que eu estou falando. Então, aqueles que estão comprometidos com o dogma não são apenas essas pessoas. Essa visão ela é mais difundida do que apenas entre os especialistas em biologia evolutiva. Então, ela está mais permeada, a sociedade mais difundida, a sociedade tem mais pessoas que pensam dessa maneira do que apenas os biólogos evolutivos. E é particularmente essa crença que as pessoas são naturalmente parciais com seus, ou seja, naturalmente com seus, ou seja, as pessoas são o grupo, estão num grupo, e elas vão ser sempre favoráveis ao grupo delas. Então essa é a crença que é o que ele chama de dogma, o primeiro dogma, né? E também, assim, outro elemento desse dogma, desse primeiro dogma ainda, é que as pessoas são necessariamente preconceituosas com as pessoas de fora. E assim, ele diz, quando as pessoas dizem que o ser humano é isso aqui, que ele é um ser que é parcial com seus e preconceituoso com os outros, isso é o que ele chama desse primeiro dogma, né? No que diz respeito ao segundo ali, que ele vai dizer que não é tão difundido quanto o primeiro, né? Não é um dogma tão difundido assim, mas que também tem ganhado espaço. Assim, eu sintetizaria, mas assim, hoje as pessoas têm blogs ou coisas similares em que elas ficam difundindo essas ideias na internet. Então, hoje, mesmo que não seja tão difundido como o primeiro dogma, não, assim, está ganhando espaço. Porque ele diz assim, ó, pessoas que estão envolvidas em psicologia moral, somente se a psicologia moral tem um viés evolucionista, geralmente as pessoas aceitam esse segundo dogma também. Então, ou seja, qual é o problema de subscrever esses dois dogmas para ele, que ele vai dizer no 31? É que essas visões científicas ou não, que estão aceitando esses dois dogmas, elas tornam mais difícil você alcançar um conhecimento científico genuíno para explicar muitas coisas. Ou seja, o conhecimento produzido a partir desses dois dogmas, ele é parcial ou inadequado, ou impreciso, na melhor das hipóteses. Só que daí vem uma questão, no fim tem uma questão que a gente precisaria responder aqui. Por que alguém que não é cientista evolutivo deve se interessar em explicar a moralidade em termos evolutivos? Então, por que, vamos pensar, alguém que não estuda biologia, que não gosta disso, mas por que a gente deveria pensar nessa hipótese? Por que isso tem alguma relevância? Ele vai dizer, tem várias razões, excelentes, ele usa a palavra. Então, assim, a principal aqui é essa ideia de que o pensamento evolutivo é uma explicação, talvez até a única explicação naturalista, porque os humanos têm moralidade mais complexa que os outros primatas. Ele usa os bonobos e os chimpanzés, se não me engano. Eu coloquei outros primatas, mas ele usa os bonobos e os chimpanzés, se não me engano, lá no texto. Então, assim, ele acha que se você não for um evolucionista, você tem grande dificuldade de explicar por que a nossa moral é mais complexa que desses outros primatas.
Então, assim, meio que fica uma coisa sem, assim, você diz, você não sabe de onde é que você, como é que você explica isso? Como é que de onde é que vem essa diferença? Bom, como diz, não estou dizendo que está pacífico e resolvido, mas é um ponto que ele traz. Bom, outra coisa que ele traz, outra razão, né, porque a abordagem evolutiva é esclarecedora, é porque seres humanos são flexíveis e cooperadores, bem-sucedidos, e a moralidade ocupa um papel central nisso. Então, a cooperação humana, quando bem-sucedida, é estruturada por regras morais. Então, aqui, na verdade, é um tema, por exemplo, que a gente discute lá no grupo da inteligência artificial, né, do autor, é que a cooperação ela funciona bem quando ela tem boas regras morais. Então, seja, porque às vezes a gente também, que é uma visão de senso comum, uma visão entre as pessoas de fora, desse pensamento mais biológico, que não discutem ética do ponto de vista biológico, que elas vão pensar que os seres humanos, vamos dizer assim, quando eles estão em interações, eles querem bem próprio, etc. E, na verdade, essas discussões biológicas, elas tentam mostrar que a cooperação, ela, vamos dizer assim, ela é complementada pela moralidade, não contrária à moralidade. Então, ou seja, uma sociedade que coopera bem, pessoas que cooperam bem, são pessoas que também são morais, assim. Porque, assim, acho que o que está em jogo aqui é aquela visão tradicional que tinha também, que eu acho que já, um dogma que que já caiu, acho, que já foi atacado e que eu acho que já está resolvido nesse momento da discussão, que é o dogma do mais apto, né? Que mais apto significava necessariamente concorrência, e concorrência a todo custo, né? Ou seja, a ideia de que para mim sobreviver, eu tinha que matar ou morrer. Assim, e eu acho que essa discussão aqui já parte dessa ideia de que não, a cooperação do ponto de vista evolutivo implica que eu posso ter valores de cooperação no sentido de ajuda mútua dentro do grupo, etc., inclusive esse ponto, e que isso é totalmente compatível com moralidade e cooperação, são compatíveis em muitos casos. Elas não precisam ser necessariamente antagônicos. Então, a evolução não é amoral, porque a moral tem um papel importante dentro do processo cooperativo, dentro do processo evolutivo. Acho que isso é uma questão que não aparece muito aqui, mas que é um contraponto a isso que ele está falando, eu acho. Que era uma visão que a gente tinha talvez há 20, 30 anos atrás, né? Tá. Bom, daí aqui, vamos avançando. A preocupação aqui daí com os Estados Unidos, né? Eu escrevi errado, tá, pessoal? Não é trabalhismo. Corrigiu sozinho, nem notei. Seria tribalismo de novo, né? Ali, mas assim, eu tenho uma preocupação com essa visão de grupo nos Estados Unidos e demais países como um tipo de moralidade e não como afastamento da moralidade. Então, essa ideia que ele tem aí, né? De que essa visão que dá predomínio às pessoas do grupo não é uma pessoa amoral. Então, não é uma pessoa imoral que está fazendo isso, é uma pessoa que tem uma moral diferente. Eles, melhor conhecimento como a moralidade evolui, ajuda a resistir a essa visão que ele chama aí de tribalista ou prioridade de grupo destrutiva. Então, assim, talvez esse seja o ponto aqui, que talvez seja a resposta dele para a tua preocupação, Igor, é que eu acho que ele vai dizer que existe um tribalismo construtivo e um tribalismo destrutivo. Então, assim, eu acho que a estratégia dele, talvez para tentar lidar com essa crítica que você está colocando, é tentar adjetivar o termo. Eu não sei se responde o que você quer, mas, assim, acho que é a estratégia dele, né? De tentar... A minha questão é que acho que a gente não tem direito noção do que seria um tribalismo de verdade, assim, sabe? A nossa visão dos outros. Esse é o meu problema, e o problema é o uso da palavra, né? Só isso. Bom, ainda sobre esse ponto, ele vai dizer que a gente também não deve entender que o que ele está fazendo aqui é uma mera troca de opinião do indivíduo. Não, aqui ele está dizendo, eu estou defendendo uma coisa que é cientificamente informada, robusta. Então, assim, eu não estou fazendo uma conversa de boteco aqui. Eu estou tentando me informar cientificamente para tentar tratar do tema.
E daí ele diz, olha, ele vai fazer um elogio aqui, assim, novamente, ele não está criticando os cientistas evolucionistas, ele diz, olha, eles têm feito um trabalho fascinante, assim, muito interessante, eles têm feito um trabalho em mostrar como os nossos ancestrais desenvolveram uma moralidade humana, né? Como é que a moralidade humana se desenvolveu no processo evolutivo. E assim, se a gente olha parte dessa história apenas, pelo menos, parece que apoia essa tese que ele chama aí de predomínio de grupo, né? E parece até confirmar ela, né? Mas ele diz, olha, isso cria alguma confusão. Assim, ele traz o mesmo ponto de antes, né? Mas como explicar algumas moralidades que se afastaram dessa visão e foram em direção à inclusão? Daí ele vai falar das duas grandes expansões, né? Elas são uma realidade. E qualquer teoria científica que vai explicar um fenômeno, no caso, o fenômeno moral e o seu processo evolutivo, não pode deixar de fora aquilo que não encaixa no modelo. Qualquer teoria científica boa, em qualquer campo do conhecimento humano, ela tem que considerar tudo, ela não pode deixar de fora os contra-exemplos, senão ela não é uma boa teoria. Então, por isso que ele traz esse problema. Daí ele diz que ele vai trazer no livro um pouco de conhecimento básico sobre evolução, né? Ele escreveu, na verdade, o outro livro que a gente leu com Power, que é um teórico dessa área, né? Ou seja, então ele está se informando aí. Bom, também outra coisa do livro, ele foi escrito por pessoas que acreditam no progresso moral, mas isso não quer dizer que só essas pessoas podem ler, né? Assim, você foi pensando nessas pessoas que acham que é possível um mundo melhor, que é possível uma ética melhor. Mas outras pessoas também podem tirar algum proveito desse livro. E daí ele faz essa pergunta, por que ler um livro sobre progresso moral que um filósofo escreveu, né? Uma vez que os cientistas talvez fossem melhores, né? Porque eles iam evitar a linguagem dos termos como bom e mal e seriam mais neutros, né? Então, por que eu deveria ler um livro sobre progresso moral de um filósofo e não de alguém das outras áreas, que aparentemente não teria compromissos morais ou coisas que valem? Então ele deixa essa questão aí, né? Bom, a ideia que ele coloca é provocar, estimular os cientistas a pensar se o pensamento evolutivo pode explicar o progresso moral. Eles podem aqui ignorar esses termos carregados de valor, né? Principalmente progressivo e regressivo, se eles quiserem, porque a ciência, no fundo, deve oferecer informações para determinar o destino do progresso moral e de nós mesmos como seres morais. Então, essa é a ideia do prefácio. Bom, eu não sei, pessoal, talvez seja melhor a gente ir parar aqui, eu não sei, eu acho que, né, não sei o que vocês acham. Porque daí a gente começa, assim, eu estou pensando uma hipótese aqui, eu vou tentar adicionar um dia lá em janeiro para tentar resolver esse atraso. Daí a gente conversa no grupo ali, mas assim, eu acho que deu para a gente ter uma ideia clara aqui do que o livro vai trazer, né? Mas assim, acho que também a gente está cansado, então assim, acho que se ninguém tem nenhum comentário, a gente ficaria por aí. Perfeito. Uhum. Esse prefácio já faz a isca para a gente, né? Bom, acho que eu acho que é um bom prefácio, ele delineou bem o que ele quer. Agora é seguir à frente, e assim, é um grupo formativo, aqui ninguém é professor aqui, todo mundo está aprendendo. Bom, parando. Pode ser,